meu querido público, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. É sempre uma grande alegria estar com você e você sabe que a gente sempre se empenha muito para trazer o melhor, trazer a boa informação, levar muito conhecimento e promover uma grande interação de áreas que são correlatas, que áreas que se conversam, áreas que se comunicam frequentemente e são imprescindíveis para assegurar o direito e a justiça, que é o objeto aqui do nosso programa. Hoje eu tenho um convidado super especial aqui que vai falar sobre o Tribunal de Contas do seu estado. Teremos também, como sempre, as colunas do Ney Daniel, que te atualiza em relação a tudo que vem ocorrendo na área previdenciária, algumas notícias importantes, julgados, legislação. Teremos também a coluna do Matheus Tal, falando da economia no Brasil e no mundo. E também teremos aí o Dr. Leonardo Scholl Ramos, que nos atualiza sobre questões envolvendo o direito de família e sucessões. E mais do que isso, ele fala de forma descomplicada para você que está aí entender exatamente aquilo que você precisa fazer no seu caso concreto, aí nesse problema que pode acabar acometendo você no dia a dia. Então são situações bastante práticas que te levam aí então a entender cada vez mais esta área importante do direito. Teremos também a coluna de direito imobiliário e uma novidade nessa semana. Traremos a nova coluna da Carol Gertner, que vem falar conosco sobre direito, literatura e arte. Então o programa hoje está imperdível e eu logo volto após o nosso break. Espero você aí. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, caro amigo! Voltamos então aqui com o nosso primeiro bloco, agora com o nosso entrevistado especial, que é o Vicente Anchieta Júnior, que vai falar para a gente sobre o Tribunal de Contas do Estado. O Vicente, que está sendo aqui muito bem recebido pelo Bonifácio, inclusive, né? E por todos nós. Muito obrigada, Vicente, por ter vindo. Não, o prazer é meu. Não, imagina, o prazer nós, é todo nosso por receber você aqui, por você ter aceitado o convite e estar fazendo a diferença no nosso programa, porque ele justamente visa levar a boa informação aí para o nosso público. Ah, legal. Tá? Obrigada mesmo por tudo. Bom, o Vicente, então, ele vai falar sobre o Tribunal de Contas, e o Vicente justamente veio aqui conosco conversar sobre essa temática, porque o Vicente, ele é economista. Ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, discente do mestrado em desenvolvimento econômico da Universidade Federal do Paraná. Então, o Vicente tem uma experiência muito grande com essa questão e vai trazer para nós alguns pontos relevantes, justamente porque esse é um assunto que nos diz muito respeito e nos é muito caro aqui no Direito e Justiça, porque se comunica muito com
o direito, para você que procura justamente se desenvolver, procura um concurso público nessa área, quando faz direito, muitas vezes a gente sempre comenta sobre isso, né? Que nem sempre se sabe o que se quer fazer, ou mesmo quando você está ali decidindo sobre a sua carreira, né? Ou quando você está aí, por exemplo, terminando a sua graduação e ainda não sabe exatamente qual vai ser a área que você vai seguir. Muitas vezes você é um graduando em Direito, muitas vezes você é um graduando em Economia, e aqui está então o Vicente, que vai poder contar para nós como é o trabalho no TCE. Então, por isso, eu vou agora já fazer essa pergunta para ele inicialmente, né? Eu gostaria muito que você falasse sobre o TCE nesse início aí da nossa conversa, Vicente. Então, gente, o Tribunal de Contas, né? Eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado do Pará, na área de planejamento do tribunal, né? Então, o planejamento do tribunal é responsável, por exemplo, pela elaboração do orçamento da instituição e pelo controle, né, das despesas dentro da instituição e pelo planejamento das metas institucionais. Então, toda essa parte de planejamento e gestão estratégica, né, é a minha área de trabalho lá no tribunal. E o Tribunal de Contas, assim, a gente trabalha para que o Tribunal de Contas exerça o seu papel essencial, que é o de controle da despesa pública no Estado, né? Então, todas as organizações, os órgãos e entidades do Estado, no caso, o Estado do Pará, eles estão subordinados no sentido de prestação de contas ao tribunal, e o tribunal acaba julgando, né, se essas contas seguiram o processo legal, se seguiram a economicidade, a efetividade, a eficácia do gasto público, né? Esse é o papel do Tribunal de Contas, né, enquanto ente fiscalizador. E é uma entidade, é um órgão autônomo, né? Ele não pertence à estrutura do Poder Executivo, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo justamente para auxiliar na questão do controle externo das despesas públicas. Que bacana, né? Tá vendo que aí a gente consegue entender muito dessa dinâmica, né, do que é e qual é o papel efetivo do Tribunal de Contas. Inclusive, né, quando a gente estuda direito, a gente vê muito o Tribunal de Contas, inclusive, né, nas cadeiras, né, dentro da faculdade, que dizem aí muito sobre o papel importante que é justamente ser o fiscalizador de tudo isso que acontece em âmbito estadual e também, muitas vezes, aí, dependendo do Tribunal de Contas da União, né, que daí vai ser já em âmbito aí, nacional, né, na União, para fiscalização, né, que é tão importante para a gente saber exatamente o que está acontecendo aí a nível de Estado, a nível de país, né, e tudo que está sendo feito em relação a gastos, né, Vicente? Se os gastos estão de acordo com aquele orçamento previsto inicialmente, né? Exatamente. Para o tribunal, ao exercer o controle externo, né, um tribunal que é efetivo, né, no seu trabalho, garante que o governo não saia da linha. Exatamente, por isso a imparcialidade, né, e até a independência que se tem em relação a outros poderes, né? Isso, ele é autônomo em relação ao Poder Executivo, né? É um órgão auxiliar, no caso lá do Pará, da Assembleia Legislativa. Né? O TCU, por exemplo, fiscaliza as contas da União, ele fica ligado ao Congresso Nacional, né? Mas ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas ele é autônomo em relação ao Poder Executivo. Justamente essa autonomia para poder fiscalizar e julgar de maneira parcial e independente. Justamente aí a gente consegue entender, né, o porquê, né? Porque senão não haveria aí como proceder em relação a esse trabalho, né, de forma eficaz e de forma a realizar aqueles anseios também, né, e previstos inclusive até constitucionalmente, né, Vicente? Porque a gente tem ali a disposição constitucional que prevê justamente nessa possibilidade e até mesmo esse papel dos tribunais de contas no sentido de fiscalizadores, né? Bom,
Eu tenho ainda algumas questões para tratar importantíssimas com o Vicente, mas o Ney Daniel está querendo contar algumas notícias, trazer algumas novidades para nós dessa semana. Ney, o que você tem aí hoje? Olá! O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o STF, negou o recurso do governo do Estado e manteve decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a dívida do Estado com os servidores no que tange à database, ou seja, os reajustes salariais atrasados de 2016, 2017 por diante. Na prática, a decisão pôde levar ao pagamento dos atrasados ao funcionalismo público estadual, mas o governo ainda pode recorrer e protelar a execução. A Lei 18.493 de 2015 fixou o pagamento da database dos anos de 2015, 2016 e 2017. Entretanto, os 8,53% devidos não foram aplicados. Alhures que, de lá para cá, o Estado efetuou pequenos reajustes salariais, argumentando que estava quitando dívida da database em atrasos. A decisão do ministro foi publicada recentemente. Nela, foi negado o recurso do Estado, que questionava uma decisão anterior do Tribunal de Justiça do Paraná, que é o tribunal de origem. Segundo o parecer do ministro, a decisão está de acordo com o entendimento jurisprudencial do STF. Embora, atualmente, o tema da database se encontra suspensa, cujo seja aguardando o trânsito em julgado chamado incidente de resoluções de demandas repetitivas, mas o servidor deverá buscar os seus direitos. Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco, ainda nessa conversa super agradável com o Vicente, falando sobre o Tribunal de Contas. E nesse sentido, então, Vicente, eu gostaria de saber, até gostaria que você falasse para o nosso público, o que te levou a fazer concurso para o Tribunal de Contas e a seguir a carreira também? Bom, eu costumo dizer que eu sou meio... eu estou sem casa há pelo menos uns 6 anos, né? Que eu sou maranhense, eu nasci no Maranhão, fui para o Pará, trabalho no Tribunal de Contas. Hoje eu estou aqui em Curitiba, fazendo mestrado em desenvolvimento econômico, né, na Universidade Federal. Mas a minha vida profissional começou lá no Maranhão, onde eu me formei em economia, também lá na Universidade Federal do Estado. E o que me interessou no Tribunal de Contas, né, é justamente a afinidade que tinha com a minha graduação. Então, na época foi uma oportunidade, o concurso saiu 1 ano depois da minha graduação e tinha vagas específicas para a economia, né? Diferente de outros tribunais de contas que abrem vagas para ampla concorrência, né, para qualquer formação, o Tribunal de Contas do Pará lançou um concurso que era específico para vagas de Direito, Ciências Contábeis, Economia, e aí eu fiz um concurso específico, né, para a área de Economia. Entendi. Então, assim, na época, até você aproveitando esse gancho, então, quando abre o concurso, tem vagas específicas para essas 3 áreas que você comentou, né? Nesse teu caso, pelo menos, teve. Então, você, creio que teve que também se debruçar sobre o estudo de legislação, muito provavelmente Constituição Federal, que é a Carta Magna, que a gente sempre fala no direito, né? Que diz, inclusive, que trata de disposições específicas sobre os tribunais, né, tudo que acontece, competências. Imagino que então esse estudo para você foi super tranquilo também, né, porque é teu métier hoje também, né, Isso, conhecimento básico de direito administrativo, direito constitucional, direito tributário e um pouco da legislação estadual, né, Pará. E conhecimentos específicos que eram de economia. Entendi. E no teu dia a dia lá, exercendo a carreira, você se utiliza muito por exemplo, do direito ou está totalmente voltado para a economia no teu dia a dia? O trabalho é muito eclético, né? O tribunal tem uma assessoria jurídica, então todas as normas, por exemplo, que a gente precisa elaborar para o nosso trabalho,
passa sempre por essa assessoria jurídica, né? Mas sai da nosso setor, da nossa área. Então, eu trabalho muito com questões específicas da minha formação de economia, mas também tem que ter esse conhecimento mais amplo também na área de direito. Não específico, o suficiente, por exemplo, para redigir alguns textos, algumas normas, algumas resoluções, portarias, coisas desse tipo, específicas para o meu setor, para a minha área, dentro do tribunal que eu preciso escrever. Entendi, para vocês aí, pessoal, a gente consegue perceber a importância, né, que a gente sempre fala aqui da integração dessas áreas. Parece que é tão distante, parece que o economista jamais vai se comunicar com o direito, jamais vai precisar, por exemplo, ler uma Constituição Federal ou ler uma legislação, como o próprio aqui Vicente comentou com a gente, né? Nós temos aqui a importância, então, pelo menos de 3 áreas específicas dentro do direito: direito constitucional, direito administrativo, direito tributário. E como vocês sabem, no direito a gente já trouxe aqui, né, constitucionalistas, administrativistas, tributaristas e principalmente tributaristas, porque a gente tem falado muito da reforma tributária. Então, nesse ponto, gente, vale a pena chamar sempre atenção. Dentro do direito nós já temos inúmeras áreas. E agora, dentro do direito, essas inúmeras áreas também fazem a diferença numa outra área que é extremamente importante, que é a economia, né? Que é uma profissão, que é uma carreira. O economista, então, ele vai ter esses diálogos com áreas do direito, com o direito de forma geral. E aqui, então, ficou bastante claro para a gente que no próprio Tribunal de Contas, a necessidade, então, de que se saiba, que se conheça essas áreas é muito importante para o desempenho da função, conforme o Vicente colocou aqui para nós, né? Porque você tem que trabalhar constantemente, então, elaborando esses instrumentos internos Isso. lá, né, do tribunal. Particularmente, a gente trabalha elaborando esses documentos internos, mas mesmo em trabalhos de auditoria, né, auditorias que a gente chama de auditorias operacionais, né, que vão em loco, que vão verificar as condições, as condições externas, enfim, por exemplo, de obras públicas. Nessas auditorias é muito importante equipes multidisciplinares, né? Então, o melhor trabalho acontece quando você tem equipes com gente do direito, gente da contabilidade, gente da economia, que possa fazer esse trabalho em conjunto, né? Sempre as auditorias são melhores assim. Entendi. E como que funcionam essas auditorias, Vicente? Só para exemplificar aqui para o nosso público. Bom, normalmente as auditorias elas são programadas, né? Então existe uma programação ao longo do ano que o tribunal tem que se planeja para executar ao longo do ano, e isso é planejado no ano anterior. Algumas auditorias são feitas, digamos, sob demanda, né? Quando surge alguma questão muito específica. Por exemplo, durante a pandemia, o tribunal foi muito requisitado, que você teve muitas contratações emergenciais naquele período, então o tribunal foi muito requisitado a fazer esse tipo de fiscalização meio que concomitante, né? Uma fiscalização concomitante, então foi muito requisitado. Entendi, eu lembro até que na época, porque a compra de materiais, a necessidade urgente ali, né, inclusive até de suprimir licitações, isso, né? Acho que para ver a regularidade, normalmente, até a legalidade, né? Isso, normalmente o poder público contrata, né, por licitação, mas em situações excepcionais acaba tendo que fazer contratações sem esse instrumento. E aí durante a pandemia isso foi muito recorrente por causa da urgência, né, da emergência da situação. Então naquela época o tribunal precisou fazer muitas auditorias fora da programação habitual, né, principalmente na área de saúde. Fugindo bastante daquele, digamos, trabalho convencional que vocês têm, que já está tudo mais ou menos programado, já se sabe exatamente, né, ali o que vai acontecer. Então, imagina a demanda, né, que não tiveram naquele momento também, né? Sim. Trabalharam muito, né? E remoto, né? A gente tinha que trabalhar remotamente naquela época. Imagino. Bom, gente, aqui nós temos já um ponto que é bastante importante, né? E a gente falou aqui um pouco
inclusive de licitação, que a gente tem uma lei específica, inclusive, né, que fala sobre licitação, que é do direito administrativo, por isso a necessidade também de entender o funcionamento, entender e conhecer a legislação. Mas, gente, eu preciso chamar agora o Matheus Tal, porque ele tem também algumas informações para você aí dessa semana. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar contigo a respeito de um tema que é bastante importante para o planejamento estratégico das empresas industriais. Eu me refiro aqui à recente tendência que vem sendo verificada na relação do câmbio. Vem sendo verificada agora uma valorização do câmbio, isto é, a relação do real para com o dólar, que agora se encontra numa razão inferior de 5:1. Razão esta que inclusive acabou, no caso a razão de 5:1 acima de 5:1, que acabou dando a tônica do comportamento do câmbio ao longo dos últimos anos na economia brasileira, muito em função da pandemia do Covid-19. E por que tal aspecto, tal movimento é tão relevante para as empresas industriais e para a estrutura produtiva na economia brasileira? Isto porque, ao longo dos últimos anos, vem se verificando uma elevação do coeficiente de importação das empresas brasileiras, isto é, da indústria de transformação no Brasil. O que isto quer dizer em termos gerais? Quer dizer que a economia brasileira, a indústria de transformação da economia brasileira, aliás, vem se tornando cada vez mais dependente da importação de máquinas e equipamentos do exterior para abastecer seu capital produtivo. Ou seja, isso significa que a indústria tem se tornado, ou melhor, a estrutura de custos da indústria tem se tornado cada vez mais sensível às oscilações do câmbio. Na medida em que o câmbio se desvaloriza, torna-se mais caro importar máquinas e equipamentos, ou seja, acaba sendo uma pressão ainda maior do ponto de vista de custos quando há uma relação de depreciação do câmbio. Portanto, agora que temos uma tendência de valorização do câmbio, acaba se impondo enquanto necessidade para as empresas industriais brasileiras uma elevação do ponto de vista de capacidade produtiva, de capacidade instalada nas empresas. Na medida em que o câmbio se encontra agora mais valorizado e se torna por consequência mais barato importar máquinas e equipamentos, as empresas podem se utilizar desse momento para ampliar suas respectivas capacidades produtivas para expandirem as produções no momento em que o câmbio está se desvalorizando. Isto porque quando o câmbio se desvaloriza, as mercadorias importadas, que são diretamente concorrentes da indústria nacional, acabam se tornando relativamente mais caras. Ou seja, com isso, há um ganho necessariamente de concorrência, embora ao mesmo tempo importar máquinas e equipamentos fique relativamente mais caro. Ou seja, é justamente um momento em que as produções podem ser expandidas com base numa capacidade produtiva que foi criada no momento antecedente, no momento em que estava mais barato importar máquinas e equipamentos. Portanto, trata-se de um momento bastante relevante para a fixação de metas e estratégias do ponto de vista do planejamento industrial das empresas no Brasil. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bem interessante aí a notícia, Matheus, e sempre com certeza traz para o nosso público também aí essa possibilidade de entender um pouco mais sobre a economia, que inclusive também é objeto aqui da nossa conversa com o Vicente. E aproveitando, Vicente, por falar em economia, a gente sabe que você está aqui mestrando, né, em desenvolvimento econômico pelo UFPR, certo? O que te trouxe para cá? Afinal a pergunta dos milhões, né? O que servidor lá do Tribunal de Contas do Pará está fazendo aqui em Curitiba, né? Bom,
lá no Tribunal de Contas eu senti falta, né, senti falta de um núcleo de avaliação de políticas públicas, né? O tribunal é muito focado na fiscalização a posteriori, né? Depois que o gasto ocorre, né? E muito focado também na conformidade, na análise de conformidade. Se foi seguido o rito estabelecido pela lei, pela legislação fiscal, pela legislação, enfim, geral, se aquilo seguiu a conformidade, né? Mas muitas vezes o tribunal deixa a desejar no sentido de avaliar se aquela política pública, se aquele gasto público foi eficaz, foi efetivo para resolver os problemas, né, da população. Então eu sinto falta disso, né, no tribunal, e senti falta também de um programa de pós-graduação lá no estado do Pará, que me pudesse munir de ferramentas, né, num tópico de economia que a gente chama de avaliação de políticas públicas, né? E aí, aqui na Universidade Federal do Paraná, tive a oportunidade de estudar um pouco essas ferramentas, né? E a minha intenção é justamente levar esse conhecimento para o meu trabalho, né? Para poder ser uma sementinha ali na minha instituição, plantar essa sementinha para que ela, né, ao longo dos anos possa avançar, né, dar esse salto de qualidade, né, na avaliação, da avaliação de conformidade para a avaliação mesmo de política pública, que eu acho que é muito relevante. Que bacana, né? E aí aqui a gente vai vendo a importância dessa possibilidade de você, de repente, fazer um mestrado, um doutorado, né? Às vezes fora do seu estado, porque com certeza todos os estados têm a sua riqueza, têm a sua peculiaridade, né? Traz sempre algo diferente, mas que nem você falou, eu senti falta, né? De desenvolver essa perspectiva lá. E aqui, por outro lado, você está conseguindo, então, se munir desse conhecimento, enfim, de todo esse estudo para poder levar para lá, e com certeza vai fazer florescer, porque a semente uma hora ela floresce, né? A gente planta, como eu sempre falo aqui no programa, a gente sempre coloca uma sementinha, né? Às vezes pode ser insignificante, gente, a gente sempre fala, poxa, né, eu tenho ali uma formação, mas não é suficiente, mas, gente, é isso que a gente está tentando fomentar aqui. Muitas vezes você não tem ideia daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode transformar. E muitas vezes esse programa, isso que você está ouvindo hoje aqui, vai fazer a diferença na sua vida. Porque às vezes esse conhecimento que você tem aí, que você julga que talvez não seja muito ou que não seja tão importante, ele pode fazer a diferença em outro lugar, né? Dependendo, você pode levar digamos, esse teu conhecimento, essa tua experiência para fazer justamente isso que está sendo feito aqui também pelo Vicente, porque com certeza ele também está contribuindo aqui em Curitiba, no Paraná, com os conhecimentos que ele já tinha, que ele trouxe com ele de lá, seja do Maranhão, da sua formação, seja do Pará, com a sua experiência agora em concurso, né, no próprio Tribunal de Contas. Então, nós vamos sempre fazendo essas trocas que são muito importantes para a gente conseguir mudar aquilo que não necessariamente está de acordo com aquilo que a gente busca. Então, é sempre possível, é sempre importante que você busque, que você jamais desanime, que você saiba que você pode fazer sempre a diferença na sua área, ou mesmo mudando de áreas, buscando informações novas, levando conhecimento para outros locais, para outras pessoas. Você pode sim fazer a diferença no mundo, na sociedade, onde você vive, no seu bairro, enfim, sempre acredite que é possível fazer essa diferença. Mas vejam, a gente tem muita coisa legal ainda para conversar aqui com o Vicente, mas eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário para trazer novidades para você também desta semana. Vamos lá?
Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou falar para vocês sobre a necessidade de que se tem quando você está comercializando um imóvel na planta ou você está comprando um imóvel na planta e vai visitar o decorado, aquele famoso apartamento, unidade decorada que fica lá exposta para que você tenha uma ideia de como vai ser a sua unidade. Vejam só, nós tivemos uma recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual houve a condenação do construtor incorporador justamente porque restou configurada publicidade enganosa. Aí você pode me dizer, mas como assim, né? Mas é justamente porque a pessoa que foi lá, o adquirente dessa unidade, olhou aquele decorado e imaginou que aquele decorado seria justamente igual ao apartamento que ela adquiriu. Só que o que aconteceu no caso concreto? Não foi exatamente aquilo que ela recebeu. Então ela se sentiu enganada. E no curso do processo, ela contratou uma perícia que comprovou exatamente que não havia aí a compatibilidade entre o decorado e a unidade adquirida. Então, pessoal, esse vídeo hoje para vocês é justamente para alertá-los, seja para o adquirente, seja para o construtor, incorporador, que, primeiro, há necessidade de que o produto seja exatamente aquele que está sendo ofertado, que está sendo então ali apresentado para o consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele vai incidir nessa relação de consumo, que é uma relação de consumo. Então não há como descaracterizar esta relação, começa por aí. Então, uma vez caracterizada, há a incidência do CDC. Havendo então a incidência e você adquirindo um imóvel que não seja compatível àquilo que você viu no início, lá quando você foi visitar, fato é que pode haver sim o ajuizamento de uma ação e mais do que isso, a condenação por não haver então esta compatibilização. Para você que é construtor e incorporador, tome o devido cuidado, tenha cautela na hora de negociar, de apresentar este decorado. E justamente deixe claro para este consumidor que este é apenas um decorado. Faça constar isso no contrato. Faça lá consignar que aquilo se trata justamente de um decorado, que não necessariamente vai corresponder ao que vai ser recebido, que é um exemplo. Aqui é uma forma de você se resguardar. E, inclusive, deixe isso claro, seja transparente, haja com boa fé, para que o consumidor também não se sinta enganado. Porque não adianta também haver lá uma unidade decorada e você simplesmente apresentar aquela unidade decorada para o adquirente e dar a impressão ou deixar subentendido que aquela unidade será exatamente como aqui o adquirente vai comprar. Então deixa tudo isso muito claro, alinha no pacto, no contrato que vocês vão celebrar, deixa lá, não deixa em letra miudinha para que esse adquirente possa alegar depois que ele realmente não viu, até porque, né, gente, nós estamos aqui diante de um contrato que, via de regra, é um contrato reputado como de adesão. E uma vez estando diante de um contrato de adesão, a gente também tem um outro problema, que é o fato de não ser possível discutir. Então, deve haver, sim, essa ideia de que existe um direito, que é o direito do consumidor, que vai incidir na situação concreta, e também o direito de transparência, o direito e o dever também de lealdade nas relações negociais. Então, para que não haja o problema, tanto para o adquirente, que vai ter o prejuízo dele ali, porque vai se sentir lesado por uma publicidade enganosa, e vai ingressar com uma ação para postular em juízo um direito que ele entende que foi aí aviltado, que foi aí, digamos assim, afrontado, para evitar isso, você que é construtor, você que é incorporador, então
forneça a ele toda a informação, todas as especificações da unidade que ele vai adquirir efetivamente, faça constar no contrato, explica certinho, até porque do contrário você também vai sofrer aí um problema, seja em âmbito judicial, que é ainda dos menores, porque vai estar inter partes, mas principalmente um problema que vai abalar aí a tua imagem comercial no seio da sociedade, o que é muito pior. Então, esses cuidados aí, quando a gente fala de contratações no mercado imobiliário, são essenciais para que as partes não tenham problema no futuro, seja aquele que comprou, seja aquele que vendeu. Por isso que a nossa coluna está aqui, que ela se revela tão importante, porque é justamente para que você cada vez mais possa conhecer, saber das novidades, saber as tendências dos tribunais, quais são os entendimentos, para que na hora de você então celebrar um contrato, enfim, colocar uma unidade à venda, possa realmente entender as problemáticas e evitar também qualquer tipo de prejuízo, seja ele moral, seja ele financeiro, seja ele abalo à sua honra, à sua imagem perante a sociedade, principalmente aqui quando a gente fala do construtor e do incorporador, e quando a gente fala de prejuízo em âmbito moral, muitas vezes aí do consumidor que se sente enganado diante de uma publicidade que não corresponde àquilo que ele efetivamente recebeu. Tá certo, pessoal? Eu, como sempre, busco levar o melhor e informações recentes aqui para você na coluna, para que você saiba cada vez mais dessa área tão importante que é o direito imobiliário. Um grande abraço e até a próxima! Olá, querido público, voltamos então aqui com o Vicente ainda para conversar sobre carreira agora. E isso é importante aqui para nós. Dentre várias carreiras, eu gostaria de saber aí com o Vicente, por que a economia, Vicente? Olha, eu tenho 31 anos, né? Então saí do ensino médio há pouco mais de 13 anos, né? E quando eu saí do ensino médio, eu estava no meio daquela crise de 2009, né? A crise foi muito forte, né? E eu lembro de ter pedido aconselhamento a um professor muito bom na época, sobre que eu estava em dúvida em qual formação seguir, se eu queria fazer engenharia ou economia. Eu perguntei a esse professor, ele disse assim, em tempos de crise, as pessoas chamam economistas para resolver, né? E ali foi um pouco o que eu decidi ser economista, né? Mas também porque eu sempre gostei de números e ao mesmo tempo da leitura, né? Então a economia não é nem uma ciência humana, que não tem nenhum cálculo, nem é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. E eu gostava muito de cálculo, de matemática, de física, mas também gostava muito de história, geografia, sociologia. Então a formação em economia é uma formação bem ampla. Então foi justamente por isso, por gostar de matérias bem amplas, né, de números até a leitura, que eu escolhi pela economia. Entendi. E o economista, Vicente, a gente sabe que trabalha hoje no TCE, mas dentro da economia, o que pode fazer um economista? Então, como disse, né, tem uma formação bastante ampla, né? A gente pode trabalhar no setor público, né, principalmente no setor público, na área de planejamento das instituições. A gente pode trabalhar, por exemplo, elaborando orçamento. E no setor privado, então, tem muitas oportunidades. Então, você tem o mercado financeiro. Eu, particularmente, nunca tive vocação para trabalhar no mercado financeiro, mas o mercado financeiro abre muitas portas para muita gente, né? Você pode trabalhar também com consultoria, né? Tem muitos economistas que trabalham em empresas de consultoria ou são consultores autônomos, né? Elaborando projetos de investimento. E é isso. Bacana. Ou seja, o leque é bastante amplo e também podem ser professores, né? Ah, claro, professores também. E você também é professor, né?
Não sou professor ainda não. Ainda não. Ainda não, mas está no caminho, né? Isso. Até pelo mestrado agora, acho que você também segue no doutorado, logo mais, né? Acho que sim. Com certeza, né? Super estudioso, né? Talentoso, a gente sabe que pessoas assim vão longe e tem tudo para conseguir realmente aí. Já tem uma carreira muito importante, com certeza vai ascender muito mais, né, Vicente? Com certeza. Dentro daquilo que você tem, dos seus propósitos, até porque é admirável, né, que alguém, né, venha de tão longe para fazer aí um estudo, né, aprofundado, que já é o mestrado e realmente, né, deixa às vezes a família longe, né, fica um tempo fora, para depois poder voltar com uma bagagem muito grande, muito importante, né? E certamente isso repercute e sempre faz a diferença. Quando a gente se esforça, eu sempre falo, sabe, Vicente, no programa que muitas pessoas às vezes pensam, poxa, mas será que o que eu estou fazendo vai surtir algum efeito? Vai trazer algum resultado? Será que vale a pena esse esforço? Eu sempre falo, gente, vale a pena, porque tudo que a gente faz é causa e efeito. Não tem, eu vou fazer e não vou ter uma resposta. Você vai, talvez não seja necessariamente aquilo que você quer no tempo que você quer. Eu sempre falo do ainda não. Mas, com certeza, o teu esforço vai ser recompensado. Você vai ter uma porta aberta, você vai conseguir um espaço, você vai conseguir se desenvolver. Só depende de você. É o esforço que você faz que vai fazer toda essa roda da vida girar e vai te trazer aquilo que você está buscando, independentemente do momento, talvez, que nem eu falo para você, às vezes não é esse momento, mas vai acontecer. Ele vai acontecer e você vai poder, inclusive, muitas vezes, se direcionar até melhor para alguma coisa que seja, talvez não necessariamente aquilo que você planejou, mas alguma coisa que realmente seja aquilo que você precisa fazer. Então, o nosso programa, como vocês sabem, ele tem essa tendência. É para você saber que você pode fazer e deve continuar e deve seguir em frente, independentemente da sua área. Mas, pessoal, nós temos agora também, Vicente, eu tenho a coluna aqui do Dr. Leonardo Shaw Ramos, ele fala do direito de família e sucessões. Eu vou chamá-lo porque ele também precisa trazer essa enorme contribuição para os nossos telespectadores. Vamos lá, Léo? Olá, amigo! Olá, amiga! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas de direito de família e de sucessões para problemas do seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida bem comum nos casos de divórcio ou de dissolução de união estável, que é a seguinte: os valores de FGTS, verbas trabalhistas, indenizações devem ser partilhados no caso de divórcio ou de dissolução de união estável? Nesse vídeo eu vou estar tratando especificamente de pessoas casadas ou em união estável, regidas pela comunhão parcial de bens. E o que diz a lei inicialmente? Nos casos de comunhão parcial de bens, os frutos, os proventos decorrentes do trabalho dos cônjuges são excluídos da comunhão. Então, necessariamente, os valores mensais que são recebidos por ambos não fazem parte da comunhão, e sim os valores que eles eventualmente economizarem em conjunto decorrente do esforço do casal. Podemos pegar o caso simples de um marido e uma mulher, enquanto o marido se dedica exclusivamente ao trabalho, a mulher se dedica exclusivamente às atividades domésticas. Então, apesar da mulher não trabalhar, ela exerce um papel fundamental no casamento, que é oferecer a base para que o homem consiga se dedicar apenas ao trabalho. Dado esse exemplo, é partindo dessa ideia que os tribunais brasileiros vêm entendendo pela necessidade de partilha de bens, de FGTS, indenizações trabalhistas e verbas trabalhistas em geral, nos casos de divórcio e de dissolução de união estável, em caso de comunhão parcial de bens. Então, se essas verbas foram adquiridas em decorrência do esforço comum do casal no casamento, elas eventualmente terão de ser partilhadas nos casos de divórcio e de dissolução de união estável, cabendo, no caso, ao interessado comprovar o seu direito. Agora, se essas verbas, FGTS também, foram adquiridas pelo esforço anterior ao casamento, isso no caso da comunhão parcial, elas não vão ter que ser partilhadas porque não houve o esforço conjunto
do outro cônjuge que não trabalhou. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Obrigada, doutor Leonardo. Aí sempre importantes considerações, com certeza aí o nosso público sempre aproveita muito aquilo que você tem para nos contar. Voltando então aqui com o Vicente. Vicente, me diga uma coisa, qual é a sua recomendação para quem intenciona trabalhar aí em órgãos públicos, nessa área que você tem aí, que é tão específica e tão importante? Olha, não tem segredo, né? Uma vez que a gente só entra no setor público, se você não tiver uma indicação, você só entra no setor público por concurso, o jeito é estudar. Antigamente os concursos só pediam isso, né? Você tinha que estudar, sentar na cadeira e acertar todas as questões da prova. Mas hoje a gente tem notado uma mudança um pouco, né, nos concursos públicos, que é no sentido de cobrar mais títulos, né? Então, especializações, mestrados, doutorados são cada vez mais importantes, né, nesses processos de seleção. Então, a minha dica é quem, por exemplo, saiu da graduação, que não deixe de estudar, né? Não fique só estudando para concurso. Estude para o concurso, mas vá complementando a sua formação, a sua carreira, porque não tenha dúvida, né? Isso vai contar pontos quando você quiser prestar uma seleção para o setor público. Entendi. Então não dá só para ficar estudando, tem que realmente, né, continuar ali fazendo outros cursos para ter justamente lá na provas e títulos, né, que é onde você vai... Exatamente, as provas e títulos. Né? Antigamente, ser concurseiro era uma profissão, né? Mas hoje você não basta resolver a prova, fechar a prova. Se você fechar a prova, mas não tiver nenhuma outra formação complementar, você pode ficar de fora, né, das vagas em um concurso público. Até porque tem um peso bem relevante, né, essa fase, né, porque primeiramente a prova objetiva, né, creio eu, que vai lá, responde questões, não sei se tem no caso, depois tem uma prova subjetiva também, pelo menos a magistratura funciona assim, que a gente sabe, né, outros concursos também, e provas e títulos também, que é super relevante, tem uma pontuação também que pode fazer a grande diferença lá na tua aprovação, né. Quanto maior a remuneração do cargo pretendido, né, maior é essa exigência. Vai ter sempre uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova de títulos. Então, quanto maior a remuneração, maior vai ser essa exigência. Perfeitamente, olha lá, gente. Então, você que pensa em fazer aí um concurso público, saiba que não basta só sentar e decorar manuais, livros, conceitos, é muito mais do que isso. É não parar de estudar, é continuar se aprimorando, continuar buscando, claro, sempre aí fazer cursos com qualidade também, né? Imagino, né, Vicente? Fazer cursos com qualidade, tendo cada vez mais conhecimento, para que no momento de você, então, comprovar ali que você tem títulos, você possa, então, ter um peso relevante naquilo que você fez para ter aí a sua aprovação, ou seja, lograr êxito naquilo que você pretende, que é ingressar numa carreira pública, assim como o Vicente ingressou. Mas, gente, eu tenho aqui agora, para vocês, então, como eu já falei no início, né, uma coluna nova aqui, que é da Carol Gärtner, e ela vai promover uma linda interação sobre, aí que trata do direito, também das artes e também da literatura. Carol está iniciando conosco, já veio aqui, concedeu uma entrevista para o programa, vocês devem ter tido a oportunidade de ver a entrevista brilhante dela também, e daí porque eu acabei entendendo pela possibilidade de que ela enriquecesse ainda mais esse programa com aquilo que ela faz de mais bonito, que é justamente conseguir promover esse trânsito aí dentro dessas áreas tão importantes que nós temos. Vamos lá, Carol, seja muito bem-vinda.
olá para você que está nos assistindo. Hoje mais um programa Direito e Justiça, estreando o nosso novo quadro Direito e Arte. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre literatura. Eu tenho 2 romances contemporâneos para dar a dica de sugestão de leitura para vocês. Um deles é o Meio Almodóvar, Meio Fellini, do Juca Novaes. E o outro é Uma Paixão por Cultura, do Carlos Eduardo Paleta Guedes. Ambos são advogados e ambos escreveram sobre direito, música, cinema, cultura, arte em geral. E temos esses 2 romances contemporâneos muito interessantes, que são romances românticos. Mas eu trago aqui uma curiosidade para vocês, que os romances, né? Quando a gente fala romance, nem todo romance é romântico. Temos romances, por exemplo, de realismo fantástico, como 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O romance, ele é um gênero escrito em prosa, de uma história longa, né? A gente narra em prosa e é uma história longa, diferente, por exemplo, de uma crônica, de um conto, de um poema. Então, o romance é um gênero literário, mas ele se divide, né, subdivide em vários gêneros. Temos os romances mais clássicos, os romances históricos, mas esse, no caso, que eu estou falando para vocês, eles são romances românticos, porque existe história de amor, sim, e ao mesmo tempo existe essa questão da cultura entremeando a história, né? Existe um casal protagonista, né, em cada uma das histórias. Aqui o Juca Novaes, é muito interessante a trajetória dele, que além de ser advogado e escritor, ele é compositor também, já fez parceria com Lenine, a música dele com Lenine, parceria, é Meio Almodóvar. E a questão dele, ele é muito interessante que ele é especialista em direito do autor, direitos autorais. Então é muito interessante essas leituras que a gente faz, né? Temos os clássicos, mas também temos os autores contemporâneos que merecem ser valorizados, né? Literatura nacional, acho muito bacana essa questão da gente trazer. E um outro exemplo de romance, né? Uma coisa, um gênero assim, que a gente é muito aclamado, né, pelos leitores, mas é o realismo fantástico, né? Gabriel Garcia Marques também é outra dica que eu trago para vocês, que é uma leitura fascinante. Fascinante. Tem um viés histórico também bem bacana. E gente, olha só, é um calhamacinho, mas a gente lê, a leitura é muito fluida, a gente lê a estrutura, a linguagem do Gabriel, é inspiradora. Então, aqui fica essas minhas dicas para vocês. 100 Anos de Solidão, eu li quando eu estava no início da faculdade de Direito e me apaixonei, então eu acredito que vocês vão se apaixonar. Meio Almodóvar, Meio Lenine, para você que ama cinema, fantástico. E uma paixão por cultura, principalmente cinema. No caso, assim, aqui a gente tem um protagonista que adora, que se aprofunda nessa questão mais do cinema, de cultura, né? Ele até então, ele não dominava muito essa área, quer se aprofundar. Então é muito interessante, gente. Até a próxima! Bom, gente, nós voltamos aqui então com o nosso último bloco, depois dessa fala linda da Carol. E agradeço imensamente, Carol, por tudo, por estar aqui conosco. Com certeza o público deve ter adorado a tua estreia. Vicente, então voltamos aqui. Eu gostaria muito que nesse último bloco você deixasse para o nosso público as tuas considerações sobre tudo isso que você falou para nós aqui, especialmente aquilo que te move, aquilo que você sente em relação a esse movimento todo que você vem fazendo, que eu acho que é bem importante para o nosso público. O que eu tenho a dizer é que as pessoas não tenham medo de mudar, né? Eu saí do Maranhão, tive a oportunidade de ir para o Pará, mudei para o Pará, passei 4 anos lá, tive a oportunidade de vir agora esse ano para Curitiba, vim para Curitiba. Sempre que você tiver você tem um sonho, um desejo de fazer alguma coisa,
e fica sempre colocando um obstáculo, né, às vezes, para aquele objetivo, para aquele sonho, mas pode ter certeza de que perseguir esse sonho, essa meta, esse objetivo é sempre frutífero, né? Vai ser sempre, vai ter um retorno na sua vida sempre que você perseguir o seu sonho. Com certeza, né, Vicente? Às vezes a gente não entende muito bem, né, quando você fala, puxa, né, sou do Maranhão, fui pro Pará, nos bastidores a gente comentou, né, essa distância às vezes de casa, não saber muito bem por que você está passando por isso, né, até onde ou até que ponto vale a pena tudo isso, né? Nesse processo a dúvida sempre vai existir, você vai sempre duvidar na sua capacidade, por exemplo, mas tenha certeza que se você tem uma meta, tem um objetivo, isso vai se cumprir. E como a gente diz, né, às vezes a gente não entende muito bem, né, gente, porque eu mesma já passei por muitas situações de não entender muito bem o que eu estava fazendo em alguns lugares, quando eu morei fora também, ficava me perguntando o que eu estou fazendo aqui, mas por que eu estou vivendo isso, por que eu estou passando por isso? Mas tenham certeza, gente, que a vida nos prepara e a vida nos leva para onde nós precisamos estar. Por isso que nos blocos anteriores eu comentei com vocês que nem sempre é o momento. Ainda pode não ser o momento. Mas se você está enfrentando alguma situação de dúvida interior, de por que estou passando por isso, será que esse curso que eu estou fazendo vai me servir para alguma coisa? Será que essa especialização que eu estou fazendo realmente vai me trazer um resultado? Puxa, estou longe, estou fora, não estou aproveitando tantas coisas ao lado da minha família, dos meus amigos, né? Podem ter certeza que isso vai trazer para vocês um retorno, um resultado, ainda que não naquele momento que você imagina. Lá na frente você vai entender o porquê de você simplesmente estar nesse lugar onde você está hoje, de estar enfrentando aquilo que você está enfrentando hoje. Então, gente, às vezes não dá muito para pensar. Siga muitas vezes o seu coração, a sua intuição, o seu desejo de conquistar cada vez mais, porque certamente você está onde você deve estar nesse momento. E se prepara porque tem algo muito grande sempre te esperando. Se você está fazendo isso certo, se você está dando o seu melhor, se você está se doando, não tenha medo do futuro. Isso é uma lição que eu trouxe para mim de anos atrás, de quase 30 anos atrás. Certa vez eu perguntei para uma colega de trabalho fora do país sobre questões da vida, né? Se de repente ela não tinha medo daquela situação, não tinha medo do futuro. E ela me retornou com uma pergunta. Ela falou, mas por que você tem medo? Você está fazendo certo hoje? Eu falei, sim, eu estou. Você está dando o seu melhor hoje? Eu falei, sim, eu estou. Ela, então não se preocupe, porque é causa e efeito. Você vai receber aquilo que você está dando. Então, gente, sempre prestem muita atenção nisso. Eu espero que esse programa, todos os episódios dele, sempre possibilitem a você uma reflexão, que você consiga sempre refletir sobre esses assuntos, que isso seja, ainda que é um grãozinho de areia, mas que esse grãozinho de areia possa fazer um grande movimento na sua vida, possa fazer você realmente repensar e possa, mais do que isso, fazer com que você entenda a sua importância, o seu papel e a possibilidade que você tem de mudar a sua realidade e a realidade de inúmeras pessoas. Acredite que você pode fazer a diferença, sim, e você vai fazer a diferença. E nós acreditamos nisso. Por isso que nós estamos aqui, firmes e fortes, lutando para que você tenha o melhor, para que você conheça o melhor e sempre trazendo os melhores profissionais aqui. Te agradeço muito, Vicente, por ter vindo, por ter contribuído conosco, por ser essa semente que está florescendo, que está trazendo tanto para nós, para o nosso público, porque com certeza a tua história, a tua luta vão refletir lá no nosso público. Pode ser que a gente plante uma sementinha pequena, mas essa sementinha com certeza vai florescer e vai fazer a diferença na sociedade, assim como você está fazendo, no seu mundo, na sua vida e para tantas pessoas. Tá bom?
Gratidão por ter vindo aqui. Obrigado. Tá? Meu querido público, eu mais uma vez me despeço e sempre muito grata por tudo isso que vocês representam pra gente, por estarem aí, porque vocês são muito importantes para nós. E mais do que tudo, por saber que em algum lugar a gente está conseguindo mudar uma realidade. Que seja uma realidade, gente, uma única realidade, eu já vou ficar feliz. Porque esse é o propósito do Direito e Justiça. É fazer com que você se sinta importante, que você saiba o quanto você pode brilhar no mundo e você pode sim fazer o melhor e a diferença em todos os lugares onde você estiver. Te desejo uma semana incrível e espero você aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá!